Acerca do nome Jeová, ver sobre Yahvé, uma variação nonsense do nome Yahvé. Outra variação é Javé, ver o artigo geral sobre Deus. Nomes bíblicos de onde estão incluídas muitas informações sobre esse nome particular. Ver sobre Yahvé e os diversos nomes combinados com essa designação. Yahvé era o nome pessoal do Deus de Israel, que a forma Yahvé é a forma correta, pode-se provar mediante transcrições para o grego. Quando pela primeira vez foram inseridos sinais representando fonemas vogais na Bíblia hebraica, já no século 7 d.C., as letras vogais da palavra hebraica Adonai, Senhor, foram escritas intercaladas com as consoantes Yod-Hê-Vav-Hê, produzindo assim o nome artificial Jeová. Esse não era realmente um nome divino, mas muitos, temendo pronunciar Yahvé como apelativo por demais sagrado, passaram a usar como um substantivo aceitável. Portanto, Jeová é um híbrido sem base bíblica nenhuma que começou a ser usado de modo geral como um dos nomes de Deus. Tá vendo? Jeová, né? Híbrido, que ele vai falar. Híbrido sem base bíblica nenhuma, que começou a ser usado de modo geral como um dos nomes de Deus no século 14 d.C. Isso ocorreu porque os eruditos cristãos da época não reconheceram a natureza híbrida da forma Jeová. Puxa vida. Esse nome hebraico de Deus também aparece com as formas abreviadas de Iá, Êxodos 15:2, em português já. E Yahu, né? Yahu, que a gente fala Yahu, ou Ierro. Estas duas últimas formas aparecem em inscrições hebraicas e assírias, e também nos papiros escritos em aramaico, mas o nome abreviado original parece ter sido Yav, com o Vav, né? Parece ter sido, no caso, né? Que no caso que se tem do grego tá com essa forma, né? No caso, Iod, o Alfa e o Vav, né? Que tem sido tentativamente identificado com um dos nomes divinos pagãos. Olha só, pagãos, aqui que mora o problema, né? Encontrados nos documentos de eras Shamra Vide, provenientes do norte da Fenícia do século XV a.C. Alguns especialistas supõem que o nome Yahvé não foi cunhado por Moisés e nem por qualquer dos demais autores bíblicos. Antes seria um nome pré-mosaico, como o antigo nome de Deus que Moisés usou, tal como a moderna palavra portuguesa Deus. É apenas o aportuguesamento do termo latino Deus, que, como é óbvio, antecede ao uso português por muitos e muitos séculos. Os trechos de 3:13-15 e 6:4 parecem indicar que esse nome começou a ser usado no Antigo Testamento como se tivesse havido uma revelação especial do nome. Gênesis 4:26, por sua vez, parece dar a entender uma origem não hebreia, ou seja, quando esse nome começou a ser usado pelos hebreus, teria sido tomado por empréstimo de alguma forma extrabíblica. Seja como for, a raiz do nome, sem dúvida, é antiquíssima, sendo provável que aparece entre os nomes de divindades mesopotâmicas. Alguns supõem que Moisés chegou a adorar a Yahvé, mediante seu casamento com a filha de um queneu em Midian, Êxodos 3:1. A isso se chama de teoria quenita, o que, como é óbvio, é uma teoria rejeitada por muitos intérpretes conservadores, pois não querem aceitar a ideia de que os nomes de Deus na Bíblia possam ter tido origem pagã. Seja como for, a forma mais longa, Yod-Hê-Vav-Hê,
é confirmada desde o século IX a.C., como na pedra moabita vide. De acordo com uma etimologia popular, essa palavra estaria ligada ao verbo hebraico ser. Sim, o verbo ser, que está no outro dicionário. Quando eu ler o outro dicionário vai estar nisso. Aqui estamos lendo no Champlin, né? Pelo que se referia ao ser eterno de Deus, que é a fonte originária de todos os seres, não dependendo de qualquer outro ser para sua vida e continuação em existência. Em termos teológicos, isso aponta para a vida independente e necessária. Deus não deriva de outrem a sua forma de vida, e a sua forma de vida não pode deixar de existir. Todas as demais formas de vida dependem de sua vida, e todas as outras formas de vida, se excluirmos o fator da graça divina, são vidas não necessárias. Em outras palavras, as demais vidas podem deixar de existir. A verdadeira imortalidade para a alma humana ocorre mediante a transformação segundo a imagem do Filho, que compartilha da forma da vida do Pai, que é independente e necessária, conforme já dissemos. Um grande mistério. Vê Romanos 8:29, Colossenses 2:10, 2 Coríntios 3:18 e o artigo intitulado Transformação segundo a imagem de Cristo. O general Abraham Ramiro Bentes, historiador brasileiro de origem judaica, de cultura judaica, bem reconhecida, autor de vários livros, diz o seguinte acerca do nome Yahvé. Tendo o tempo inacabado no semítico, o valor do futuro e do presente, assim traduzimos o mesmo. Eu serei sempre quem era. Os velhos comentários tinham uma compreensão neste sentido. Das ruínas de Jerusalém à verdejante Amazônia, edições Bloch, página 3. De conformidade com esse abalizado parecer, o nome Yahvé, pois apontaria para a eternidade e a imutabilidade da pessoa de Deus. Objeções dos eruditos conservadores. Alguns eruditos, relutando em admitir qualquer origem pagã para os nomes divinos da Bíblia, supõem que o trecho de Êxodo 6:3, que diz: "Mas pelo meu nome, o Senhor", no hebraico Yahvé, "não lhes fui conhecido", não subentende que os hebreus não conhecessem e nem usassem este nome, até que foi adotado para ser usado nos dias de Moisés, e sim que os judeus então começaram a ter um conhecimento experimental deste nome em suas vidas espirituais. Esse conhecimento experimental lhes foi dado mediante o livramento da servidão ao Egito. Antes disso, como pastores na Palestina, Abraão, Isaque e Jacó conheciam a Deus com o nome de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Naturalmente, sabemos que El, em várias combinações, era um antigo nome mesopotâmico para Deus, que certamente já era usado antes do tempo de Abraão. Assim, no caso desse nome, também temos o uso pré-hebreu. Seja como for, o argumento na realidade não faz sentido. O que importa é a nossa experiência com o ser divino e não as palavras e suas origens que usamos como nomes de Deus. Usos comparados nos nomes Yahvé, Elohim e Shaddai. Tá Shaddai, não tá El Shaddai. Yahvé é o mais frequentemente usado dos nomes de Deus no Antigo Testamento. O uso que se faz dos nomes Yahvé e Elohim deu margem à teoria das fontes designadas por estes nomes. Ver o artigo sobre JEDPS, que oferece detalhes sobre essa questão. Em uma visão em Horebe, Êxodos 3, Moisés ficou sabendo do nome Yahvé, mas é evidente que esse nome é anterior a Moisés, juntamente com suas variações, pois ocorria em combinações, como no nome da mãe de Moisés, Joquebede, Êxodo 6:20. O trecho de Êxodo 6:2 indica que Yahvé não era um nome conhecido pelos patriarcas da nação de Israel
que conheciam como Adonai ou El Shaddai. O escritor do livro de Jó, que situa seu livro como se tivesse historiado um episódio dos tempos patriarcais, usa o nome Yahvé apenas por uma vez, Jó 12:9. O que talvez seja um anacronismo, porquanto Jó talvez reflita um acontecimento ainda anterior a Moisés. O nome mais comumente usado por Jó é Shaddai. No livro de Salmos, Elohim é usado com mais frequência do que Yahvé. A origem do nome Yahvé, já tecemos comentários sobre este ponto. Há muitas especulações no tocante à questão. Alguns têm procurado vincular este nome a divindades indo-europeias, ou mesmo do Egito e até da China. Outros veem esse nome como o apelativo de muitas deidades semíticas, supondo que o mesmo foi finalmente adotado pelos hebreus. Faltam-nos informações detalhadas e precisas, pelo que a questão deverá permanecer na semi-obscuridade. O Eterno. Alguns estudiosos supõem que o melhor sentido para Yahvé seja o Eterno. Vê a citação acima do general Abraham Bentes, que confirma a ideia. No tocante aos homens, na obtenção da verdadeira imortalidade, para que eles venham a tornar-se verdadeiramente eternos e não meramente perenes. A questão é discutida acima quando se fala na vida independente e necessária de Cristo, que ele tem doado aos regenerados. Ser eterno é compartilhar da forma de vida de Deus. Ser perene é existir para sempre, dotado apenas de uma imortalidade dependente. É interessante observar que Platão já fazia esse tipo de distinção, pelo que ela não tem origem meramente cristã. Jeová Jireh, Yahvé Jireh, Jeová Nissi, Yahvé Nissi, Jeová Samá, Yahvé Samá. Aí vem o termo geovista e eloísta. Vamos ver se tem a ver com o que a gente está lendo. Se não tiver, tem a ver sim. Também são usados os termos já vista e já, com H, né? Já vista. Está em foco o hipotético autor do Pentateuco ou Hexateuco, que teria usado de forma predominante o nome hebraico para Deus, Yahvé. Isso é contrastado com o uso predominante de Elohim, que teria sido usado por um outro hipotético escritor, autor dos mesmos livros. O autor que preferia o nome Elohim é chamado, dentro desta teoria, de eloísta. Quase todos os eruditos modernos da Bíblia rejeitam a autoria mosaica dos livros em questão, supondo que dois ou mesmo vários autores estiveram envolvidos na produção dos 5 ou 6 primeiros livros da Bíblia, e que as produções literárias deles teriam sido reunidas por um ou mais editores. Os artigos providos sobre o Pentateuco e sobre o livro de Josué fornecem maiores detalhes sobre essas questões. Ver também o artigo de JEDPS, cujo propósito é o de sumariar o problema da autoria destes livros da Bíblia. A história escrita pelo geovista é aceita como mais antiga que a narrativa do eloísta. Alguns datam aquele primeiro autor em cerca de 950 a.C. Seu alvo principal foi o de contar os relacionamentos de Yahvé com Israel ao tempo da conquista da terra de Canaã. Os textos envolvidos enfatizariam a supremacia de Yahvé, talvez refletindo um enoteísmo vide e não um monoteísmo vide. No livro de Gênesis, Yahvé é retratado como criador do mundo, o pai de um povo seleto. Esse Deus teria aparecido aos patriarcas, ora como um ser humano, ora como um ser angelical. O registro produzido pelo eloísta, que cobriria o mesmo período histórico, mas que teria vivido em cerca de 700 a.C.,
teríamos um tipo mais moderno de interpretação histórica e pesada linguagem antropomórfica é um tanto suavizada através das expressões teológicas mais elevadas. Elohim seria ouvido, mas nunca visto. Ele usava os seus profetas, mas ele mesmo ocultava-se da visão humana, em uma exaltada majestade da qual os homens não podem aproximar-se. O editor ou editores, a obra editorial teria ocorrido no século VII a.C. Aquelas duas fontes, juntamente com outras, sem dúvida, foram reunidas, formando uma unidade no século IV a.C. Conforme diz ainda essa teoria, um terceiro autor pós-exílico adicionou os códigos legais e foi assim que foi produzido o Hexateuco, os primeiros 5 livros de Moisés e o livro de Josué. Então quer dizer, aqui essa enciclopédia aqui, essa enciclopédia do Champlin, aqui, vou colocar a luz aqui para aqui a enciclopédia do Champlin, né, acerca do nome de Deus, né? Aqui. E agora aqui esse dicionário Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, né? É isso aí. Esse dicionário aí. O que ele vai falar sobre esse nome? Nome de Deus, né? Ele vai ter aqui o Yod-Heh-Vav-Heh e Yahvé, Senhor, né? Que o nome de Deus é traduzido como Senhor. Então, vai ter Yah, que é uma abreviação do nome de Deus, que ele coloca também Yahvé, Senhor. A raiz ou existência de um tronco de árvore que fica onde caiu. Eclesiastes 11:3. O desenvolvimento do suposto plano de Neemias para tornar-se rei de Judá. Neemias 6:6. Somente 3 outras ocorrências de Avá, 2 foram preservadas no Antigo Testamento, Gênesis 27:29, Eclesiastes 2:22 e Isaías 16:4. Embora Avá, que seria Yavá, né, que é essa aqui é no aramaico, né? Aqui Avá substitua como a forma padrão o termo ser no aramaico. Então no aramaico, no caso, é ser, é o verbo ser. O nome Yahvé, o tetragrama Yahvé, o Senhor, ou Yahvé, o nome pessoal de Deus, e sua mais frequente designação das Escrituras, com um total de 5.321 ocorrências no Antigo Testamento, utiliza Senhor, exceto em algumas passagens onde mantém Jeová, Salmos 83:18. Ao passo que Ara emprega Senhor, exceto em passagens onde o título Senhor já ocorre quando emprega Deus, Isaías 48:16. Iá, forma contraída de Javé, que no caso é a abreviação, né? Ocorre 50 vezes, traduzida em português como o verbete anterior, exceto na ARC em Salmo 68:4, onde o nome é enfatizado. Também aparece em numerosos nomes próprios compostos com formas abreviadas do nome divino Yahvé. Yehohanatan é Jeonatan, Yahvé concedeu. Abreviado para Ionatan, Jonatan,
Nome alternativo para a mesma pessoa. Comparar 1 Samuel 13:2. E Ioshaphat, Jeosafá, Yahvé julgou, grafado alternativamente Ioshaphat, Josafá, aplicado apenas a 2 subordinados. 1 Crônicas, né? Coríntios. 1 Crônicas 11:43. A importância teológica de Avá. Olha aí, Avá, né? 2. Vem dos seus substantivos derivados que identificam o nome pessoal da divindade, Yahvé ou suas formas contraídas. Tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh não é normalmente escrito com suas vogais próprias em hebraico. Entretanto, parece provável que a pronúncia original tenha sido Yahvé, tanto por causa da forma verbal correspondente, o imperfeito de Yavá, arcaicamente escrito Yahvé, e de representações mais recentes deste nome em grego pelas palavras Yahweh e Iabe, uma forma apocopada de Yavá no imperfeito, a qual ocorre em Eclesiastes 11:3, é Yehu. Olha só, Yehu. Tal forma pode explicar a forma mais curta do nome Yod-He e Vav, encontrado nos chamados papiros de Elefantina, datados do século 5 a.C., bem como os elementos iniciais Ieho, Io e Ie, em nomes como Jeozadak, Yahvé, Justo, ou Joel, Yahvé é Deus. Então aqui é onde que foi esse Yod, Re e o Vav foi encontrado nos papiros de Elefantina do século 5 a.C. Século 5, então. Outra possibilidade para a pronúncia original do tetragrama, então, quer dizer, é do século 5, mas foi encontrado no século 5, mas é coisa antiga, né? Tem mais tempo do que isso, mas a época que foi encontrado é século 5. Outra possibilidade para a pronúncia original do tetragrama deve ser mencionada. Na verdade, há um problema com a pronúncia Yahvé. É uma combinação de elementos arcaicos e recentes. A primeira comprovação extrabíblica do nome é a pedra moabita, datada de cerca de 850 a.C. Naquele tempo, as vogais estavam começando a ser usadas em hebraico. Se Yod-Heh-Vav-Heh representa uma grafia anterior a 900 a.C., como parece provável, o H final deveria ser pronunciado. A pronúncia Yahvé presume a terminação de um verbo lamed-re, mas tais verbos terminam num Y no tempo de Moisés. Quanto ao verbo bana, o imperfeito YBNY em ugarítico. Assim, a terminação é forma recente. Todavia, no hebraico, de forma mais recente, um W que começasse palavra ou sílaba se transformava em Y, como nos verbos P-Vav e no próprio verbo Yavá. Assim, o Vav de Yahvé representa uma pronúncia pré-mosaica, mas o E final representa provavelmente uma forma pós-davídica. Então, certo, depois de Davi, né? Também o de Elefantina não é tão antigo, não. Foi encontrado no século V, né? Antes de Cristo. E Davi é muito antes disso, né? Então o nome Yahvé tá bem legal, tranquilo. Em vista de tais problemas, pode ser melhor simplesmente dizer que o de Yod-Heh-Vav-Heh não deriva do verbo avá. No verbo avá, presumidamente avaia em sua forma mais antiga.
Há muitos lugares no Antigo Testamento onde hoje se reconhece que a correspondência entre o nome e seu significado não é necessariamente etimológico. Por exemplo, 1 Samuel 1:20 provavelmente não significa que o nome Samuel derive do verbo chama, ouvir. Gênesis 11:9 não indica que Babel venha do verbo balal, confundir, mas apenas que as palavras têm sons semelhantes. De igual modo, afirma-se que Jacó significa tanto calcanhar, Gênesis 25:26, quanto suplantador, Gênesis 27:36. Há muitos outros exemplos deste recurso literário que deve ser entendido como pronomásia ou jogo de palavras e não como etimologia. Podemos, portanto, sustentar a tese de que Yod-Heh-Vav-Heh não deriva do verbo ava, que é citado na primeira pessoa do singular, Erie, eu serei, mas é uma palavra antiga de origem desconhecida cuja pronúncia era semelhante à do verbo avá no tempo de Moisés. Neste caso, não saberemos qual era a pronúncia, cabendo-nos apenas especular sobre ela. Então, não sabemos. Beleza, legal. Nem o dicionário internacional vai saber. Ninguém sabe, então. Contudo, se a palavra era grafada com 4 consoantes no tempo de Moisés, é de esperar que tivesse mais de 2 sílabas, pois na época as vogais ainda não eram utilizadas, todas as consoantes eram sonorizadas. No fim do período do Antigo Testamento, os papiros de Elefantina escreveram a palavra Yod-Heh-Vav e indicam uma pronúncia Yahu, como em nomes próprios, Semaías, Shemayahu, ou Yahu, encontrada em nomes como Jeozadak e Yehotzadak. A pronúncia Yahu seria favorecida pela forma grega mais recente Iau, encontrada em fragmentos gregos de Qumran, séculos II ou I a.C., e em material gnóstico dos primeiros séculos da era cristã. Teodoreto, do século IV d.C., afirma que os samaritanos pronunciavam o tetragrama Iabi. Clemente de Alexandria início do século III d.C., o vocalizou Yaoui. Yaoui, complicado. Yaoui. Tais testemunhos são muito recentes e parecem contradizer testemunhos judaicos bem mais antigos, como os papiros de Elefantina e os elementos teofóricos dos nomes hebraicos, nenhum dos quais termina em E. Quanto ao significado do nome, estaremos em terreno mais seguro se buscarmos o caráter de Deus em suas obras e em suas descrições nas Escrituras, em lugar de depender de etimologias questionáveis do seu nome. Veja ainda as observações desse escritor em The Pronunciation of the Telegram. Em The Love, quer dizer, Yav, né? And the Prophets. Entre os nomes mais comuns que empregam este elemento estão Yehonatan, Jonatas, atribuído a 17 personagens diferentes do Antigo Testamento. Quanto ao significado do nome, estaremos... Aqui não. Entre os nomes mais comuns que empregam este elemento estão Yehonatan, que é o Jonatas, atribuído a 17 personagens diferentes do Antigo Testamento. Entre estes se inclui o bis-tetra neto apóstata de Moisés,
Juízes 18:30. O fiel amigo de Davi, filho de Saul, 1 Samuel 18:1. E o jovem mensageiro de Davi, filho de Abiatar, 2 Samuel 15:27. Jehoshaphat, que é Josafá, identifica 6 indivíduos, incluindo o escrivão real de Davi e Salomão, 2 Samuel 8:16 e 1 Reis 4:3. E o quarto rei de Judá depois da divisão, 848-872 a.C. O nome reaparece na profecia de Joel sobre o vale de Josafá, Joel 3:2, onde Deus vai triunfar sobre as nações reunidas para se oporem ao seu glorioso advento. Em lugar de designar o local da antiga vitória de Josafá, Beraca, entre Hebrom e Belém, 2 Crônicas 20:26. Este título parece identificar um local próximo a Jerusalém, tradicionalmente o Vale do Cédron, abaixo do Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. Pode ser que indique menos o nome de um local do que a descrição profética do evento de Jehoshaphat. Yahvé julgou. Yeshua identifica 10 líderes hebreus, a partir do sucessor de Moisés, Números 13:16, até o sumo sacerdote pós-exílico, Esdras 3:2, Neemias 12:10. O nome do primeiro foi mudado de Oséias, a forma do infinito de Ifil, Oshea, para Josué, como sua conotação espiritual mais profunda. Yahvé é salvação, Números 13:8. Ambos são chamados de Jesus em grego, Atos 7:45. Yeshua é o nome hebraico de Nosso Senhor, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Pode tratar-se de uma forma abreviada pela omissão do elemento divino, com o significado de ele salvará. A forma abreviada, independente do nome divino, Yah, ocorre principalmente em poesia e na exclamação Aleluia, que é Aleluia, exaltai a Yahvé. Serve também de elemento conclusivo de nomes como Elias, Elia ou Eliahu. Deus é Yahvé. No período pós-exílico, a referência pelo inefável nome Yahvé fez com que fosse suplantado na leitura na sinagoga, mas não na grafia, pelo nome Adonai, meu Senhor ou Senhor. A seguir, quando os estudiosos judeus começaram a inserir vogais para acompanhar o texto consonatal do Antigo Testamento, adicionaram a YHWH os sinais massoréticos da palavra Adonai. A grafia final passou a ser uma intolerável Yahová, popularizado pela ASV como Jeová. O nome de Deus identifica sua natureza, de modo que um pedido para conhecer seu nome equivale a uma pergunta sobre seu caráter. Êxodos 3:13 e Oséias 12:5. A especulação crítica sobre a origem e o significado de Yahvé parece ser infindável. A explicação bíblica em Êxodos 3:14, todavia, é que o nome representa um simples imperfeito kal do verbo avá, ser. Eu sou o que sou. O nome exato Yahvé sugere quando outros falam dele na terceira pessoa, Yahvé, ele é. Incrível. Então ele vai traduzir Yahvé como ele é.
Albright é verdade, advogou um sentido causativo. Eu trago a existência, faço existir, crio. Mas tal proposta é corretamente criticada como a invocação de uma forma e fio inexistente. Legal, inexistente. Então já excluindo aí, né? Então o que ficou legal foi essa aqui. Eu sou o que sou, né? O nome exato de Yahvé surge quando outros falam dele na terceira pessoa, Yahvé, no caso, ele é. Então, vai significar ele é. Ou eu sou ele, que é Anihu, né? Anihu. Yahvé, ele é. Alguns chegam a sugerir que o significado da forma do calo para Yahvé deve ser a imutabilidade de Deus para com seu povo. Êxodos 3,15. Todavia, como o próprio Moisés indicou, Êxodos 3,13, o fato de Yahvé ter sido o antigo Deus dos patriarcas era insuficiente para fazer frente às necessidades de Israel naquela situação. Além disso, o Antigo Testamento tem pouco a dizer sobre as abstrações, como a imutabilidade da divindade, embora no Novo Testamento Jesus tenha usado Êxodos 3,14 para apresentar o pensamento de sua eterna existência divina. João 5,58. A promessa divina a Moisés, imediatamente anterior, tinha sido Eu serei contigo, Êxodos 3,12. Assim, sua afirmativa no versículo 14 poderia estar dando a entender Eu estou presente, é o que eu sou. De fato, a promessa fundamental de sua aliança é Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Êxodo 6,7. Em contraste com Oséias 1,9, assim Yahvé, presença fiel, e a natureza, ou nome pactual, ou testamental de Deus. Êxodo 6,2. O uso de Yahvé como nome divino remonta os tempos mais primitivos, Gênesis 4,1 e 9,26. Embora a documentação quanto ao seu emprego entre outras culturas primitivas pareça ser questionável, em Êxodo 6,3 o Senhor explica a Moisés que não se dera a conhecer aos patriarcas pelo seu nome Yahvé, querendo dar a conhecer Yada. O sentido mais amplo e profundo da palavra, o nome estava em uso, Gênesis 12,8. Mas não era entendido com o significado redentor que adquirira no tempo de Moisés. Motier J.A. The Revelation of the Divine Name. Mesmo o suposto documento P, que, segundo os críticos, contradiz as alegações bíblicas de que Yahvé foi usado bem cedo, utiliza-o em nomes próprios pré-mosaicos. Joquebed, Êxodo 6,20, Números 26,59. Começando com os juízes mais recentes, 1 Samuel 1,3, o nome Yahvé é frequentemente combinado com o termo Tzebaot, hostes, exércitos. O tetragrama em todos os livros do Antigo Testamento, exceto Eclesiastes e Esther, aparece na inscrição moabita de Mesa, linha 18, datado do século IX a.C. A partir do século 8 a.C., o elemento Ial é empregado em nomes aramaicos e em referências mesopotâmicas a governantes hebreus. Somente em tempos mais próximos do Novo Testamento é que o nome pessoal de Deus foi substituído pelo título mais formal Adonai, no grego Kyrios, que é Senhor. As Escrituras falam do tetragrama como um nome glorioso e terrível, Deuteronômio 28:58, ou simplesmente o nome, Levíticos 24:11. Ele conota, porém, a proximidade de Deus, seu cuidado com o homem e a revelação de sua aliança redentora. Em Gênesis 1:1, o termo geral Elohim
que a Deus divindade é apropriado para o Deus transcendente da criação. Em 2:4, porém, aparece Yahvé, o Deus imanente das revelações feitas no Éden. Em 9:26, Elohim engrandece a Jafé, mas Yahvé é o Deus de Sem. O último nome é usado especialmente em referências ao Deus de Israel. No Salmo 19, os céus declaram a glória de El, mas a lei de Yahvé é perfeita. Yahvé é rocha minha e redentor meu. Tal distinção, todavia, não é difusa. Os Salmos 14 e 53 são praticamente idênticos, exceto no caso dos nomes divinos utilizados. O primeiro livro do Saltério, Salmos 1:41, simplesmente prefere Yahvé, ao passo que o segundo livro, 4:72, prefere Elohim. Em última análise, as conotações do nome Yahvé se cumprem na aliança de paz, quando o Deus que está presente desde o nome Yahvé se cumprem na aliança de paz, quando o Deus que plenamente presente também no fim. Isaías fala, quando o Deus que está presente desde o princípio estará plenamente presente também no fim. Isaías 41:4. A ênfase de Ezequiel sobre o meu santuário no meio deles para sempre, Ezequiel 37:26, e o nome que dá à cidade escatológica e de Revaveu, YHWH, chama Yahvé está ali. É Yahvé chamar, né? Yahvé chamar, Yahvé está ali. Aí vai ter as bibliografias aqui, né? The Divine Name Yahvé, Albright WF, Yahvé and the Goals of Canaan, Friedman, The Name of the God of Moses, pronunciation of the tetragram, tetragram, e daí por diante, né? Muitas outras passagens. Então aí que explicou, falou a historicidade aí, um pouco da historicidade do nome de Deus.